Ali não tem essa de Deus, pátria, família, coisa nenhuma. Não há respeito para com o próximo e não há respeito, acima de tudo, com a democracia. A senhora tem dito que grande parte da população não tem ideia do que aconteceu no dia 8 de janeiro, a invasão e destruição dos palácios dos três poderes em Brasília. Elas entraram em bolhas, consumiram informação somente de certos veículos de comunicação e de certos grupos. Ali dentro a pessoa começa a acreditar em mentiras. Seja bem-vinda, senadora Soraya Tronic. Um prazer recebê-la aqui no Salão Nobre. Senadora, a senhora foi xingada recentemente durante uma entrevista a uma rádio em Campo Grande, capital do seu estado, Mato Grosso do Sul, e registrou boletim de ocorrência. Como é que foi essa experiência para a senhora? Renata, é um prazer estar aqui conversando com você, nesse ambiente maravilhoso, e a gente tratar de política, né, e das nossas questões no nosso país. Quando a gente fala em liberdade de expressão, Renata, muita gente acha que isso é, assim, ilimitado. E o que eu sempre tenho colocado para as pessoas é que a liberdade de expressão termina onde começa o Código Penal. E essa pessoa, em um áudio, ao vivo, desfilou pelo Código Penal. Foi calúnia, foi injúria, foi difamação, foi tudo que você pensar. E atacando, né, também, nós que somos mulheres, é muito difícil. Eu fui atacada na minha honra como mulher. E, logo em seguida, eu registrei um boletim de ocorrência, mas, como aquilo foi identificado como violência política de gênero, né, uma violência política contra a mulher, a ação penal, hoje, é pública e incondicionada à minha representação. Por mais que eu tenha deflagrado na minha parte aqui, como vítima, pela Polícia Federal e dei prosseguimento, acionei também a própria advocacia do Senado, porque foi na condição de senadora também. O que me deixou bastante impressionada foi a agilidade do Ministério Público Eleitoral. É interessante a gente ver também, porque nós, parlamentares, temos também, como qualquer cidadão, liberdade de expressão, certo? Mas nós temos ainda a imunidade parlamentar. E não é por isso que eu, tendo imunidade parlamentar, que eu tenho o direito de caluniar, xingar, difamar, injuriar outras pessoas. O povo brasileiro precisa entender quais são os limites da liberdade de expressão. Então, a pessoa pode fazer, mas sim, irá responder à altura. Sim. Senadora, a senhora teve essa experiência agora, mas a senhora já enfrenta experiências semelhantes nas redes sociais desde que a senhora se mostrou independente do governo Bolsonaro. A senhora foi eleita no Mato Grosso do Sul com 400 mil votos como a senadora do Bolsonaro. E a senhora chegou ao Senado. Alguns anos depois, pouco tempo depois, a senhora começou a mostrar alguma independência e passou por vários episódios, os haters na internet, enfim. Como é que é essa experiência para a senhora? Eu fui eleita dentro daquele contexto, numa onda, principalmente anticorrupção, naquele momento, naquela onda anti-PT, e aquela direita que estava nascendo ali, se fortalecendo, escolheu alguém para eleger. Então, é inegável isso. Eu sempre digo que eu me mantenho com as mesmas pautas. Só que o próprio governo Bolsonaro confundiu as pautas, né? E inventaram um bolsonarismo, que não é de esquerda, mas também não é uma direita dentro dos conceitos que nós temos. Porque, primeiro, o conservadorismo original é o conservadorismo institucional. Então, eu não vejo Bolsonaro como um conservador. Não vejo como um liberal na economia e o combate à corrupção também abandonou por completo. Então, o que foi que eu fiz? Eu realmente tomei a atitude de me manter fiel às bandeiras que me elegeram.
E aí fui alvo de gabinete do ódio, fui alvo desses haters mesmo. E isso me trouxe, ao contrário do que muita gente pensou que ia fazer, que iria me enfraquecer, isso me fortalece como pessoa, como ser humano, porque a verdade, Renata, é uma luz que não adianta você tentar escondê-la. Ela é uma luz que ela vai escapar, uma hora ela aparece. E eu tenho paciência. Tenho paciência. E consegui sobreviver muito bem, obrigada, porque eu não vou abaixar a minha cabeça para a ignorância, para a maldade. Então ali, com todo respeito, isso os brasileiros precisam entender. Ali não tem essa de Deus, pátria, família, coisa nenhuma. Não há respeito para com o próximo e não há respeito, acima de tudo, com a democracia. A senhora teve cerca de 370 mil votos para o Senado em 2018. Mas em 2022, no seu estado, a senhora teve pouco mais de 8 mil votos para a presidência. Foram 600 mil votos no total. Né? A ministra Simone Tebet disse que não se elegia nem para síndica mais no estado. E a senhora? Nessas circunstâncias eu também não. E encaro isso tentando entender o cenário político desse momento. Eu tive a coragem de disputar uma eleição, de me colocar, como eu tive também em 2018, sem nenhuma chance naquele momento. E agora também, eu sabia que eu não tinha chance. Em 2018, a senhora achava que a senhora não tinha chance para o Senado? Achava que eu não tinha chance. As pessoas até me desconsideravam das pesquisas, não me consideravam sequer até a última semana. Eu apareci nas pesquisas, quer dizer, publicaram as pesquisas, porque pesquisas internas já me colocavam no páreo. Mas publicaram pesquisas na última semana apenas e eu estava em 5º lugar. No domingo eu estava eleita. E eu fui a Soraya que eu fui agora nessa campanha de 2022 também. Mas dentro desse cenário bastante polarizado e um Estado extremamente bolsonarista, foi isso que aconteceu, eu não esperava diferente. Eu sei que tudo é momento, tudo passa, mas estar com a verdade, estar tranquila com os meus posicionamentos e com todas as minhas votações aqui dentro do Senado Federal, que sempre foram de acordo com a minha campanha em 2018, sempre me deram a tranquilidade de que nada devo. Portanto, eu ando de cabeça erguida da mesma forma e o futuro a Deus pertence. Senadora, há 4 anos, quando a senhora entrou no Senado, eu me lembro de fazer uma entrevista com a senhora e a senhora dizer que era contra cotas para as mulheres nas políticas. E também a percepção que a senhora tinha do machismo na época era muito diferente da percepção que eu vi nas suas últimas entrevistas, né? Como que isso mudou? Como que a senhora percebe hoje essas questões? Renata, eu não tenho compromisso com o erro. E eu venho aprendendo a cada dia e estou aberta, sim, a mudanças, né? Entendo que princípios a gente não muda. Princípios são questões muito fortes, igual essa questão, combate à corrupção. Tudo isso, para mim, é extremamente forte. Mas essa questão de cotas, eu preciso aqui dar a mão à palmatória. Cotas na política. Nós achamos que estamos avançando, a legislação vem melhorando a cada dia, mas se nós não nos empenharmos dentro desse assunto, nós não vamos avançar. Tem uma pesquisa recente que disse que, se continuarmos nessa toada, só daqui 100 anos nós conseguiremos ter uma equidade dentro da política. E nós trabalhamos nesses últimos 4 anos dentro de uma legislação que pudesse trazer para as mulheres a garantia de cadeiras e não apenas de candidaturas como era. Aprovamos aqui no Senado... Hoje a legislação prevê 30% de vagas de candidaturas para mulheres, né? E Exato. Também recursos específicos para essas candidaturas. Não só 30% de recursos, mas proporcional. Se você tiver 35% de mulheres dentro de uma chapa, tem que ser proporcional. Então isso já é um grande alívio. Porém, em 2021, nós aprovamos aqui no Senado, um ano antes da eleição, naquela correria de uma mini reforma eleitoral, nós aprovamos nesta casa
com apenas a retirada de 2 senadores. 2 senadores levantaram as mãos e disseram que não eram a favor. Nós aprovamos a garantia de cadeiras femininas, até 30%, e naquela época seria de forma escalonada, começando em 2022 com 18% de garantias de cadeiras femininas e chegando em 2030 com 30%. Ficamos muito felizes, foi uma comemoração, só que quando chegou na Câmara, nós tivemos dificuldade, não votaram, engavetaram esse projeto de lei lá e, principalmente, eu tive dificuldades quando eu fui conversar com as deputadas. Eu tive dificuldades com deputadas. E aí a gente trabalha dentro de políticas públicas e capacitação para trazer mulheres para a política. Eu presido União Brasil Mulher Nacional. E há 4 anos eu trabalho com essas mulheres. Mas quando chegamos em uma campanha, nós temos muitas promessas para que os partidos possam cumprir a legislação. Nós temos promessas para essas mulheres e muitas vezes no meio da campanha, quando elas já fizeram compromissos, os seus tapetes são puxados. Mesmo que tenhamos conseguido aprovar o fundo eleitoral dobrado quando é mulher. Então, por isso que nós temos muito a avançar. Eu acho que não temos muito a comemorar, não, porque a violência política dentro de partidos continua. É uma falta de respeito tremendo. Eu recebo muitas denúncias. Senhoras, por exemplo, negras, tem um caso de uma senhora negra, 72 anos, viúva, líder de bairro, para quem um partido X estendeu o tapete vermelho na hora de pedir para que essa senhora disputasse a eleição e depois sequer atendem ao telefonema dela e não pagaram as dívidas da campanha dela. Uma senhora humilde. Então isso acontece no nosso país. Portanto, agora tivemos, novamente aí comemoração do 8 de março. Não temos muito o que comemorar e eu prefiro ser bastante clara nesse sentido e continuar destacando que, enquanto não tivermos também a garantia de 30% de cadeiras femininas dentro dos diretórios municipais, estaduais e nacionais, nós não vamos avançar, porque a decisão das nossas vidas, dentro da política é tomada por homens, e não dão, inclusive, autonomia financeira para as mulheres dentro dos partidos. Você está lá, símbolo ali, exercendo um trabalho de capacitação como presidente do mulher daquele partido, mas você não sabe nem quanto tem na conta. Então isso é gravíssimo, Renata. É gravíssimo. E isso precisa ser colocado porque nós precisamos enfrentar para que daqui a 4 anos, a 2 anos, ou todo 8 de março, a gente comemore algo que, na verdade, não se concretiza. É só para inglês ver. Eu queria mudar um pouquinho de assunto para um outro dia 8 de janeiro. A senhora tem dito que grande parte da população não tem ideia do que aconteceu no dia 8 de janeiro, a invasão e destruição dos palácios dos 3 poderes em Brasília. A senhora pode explicar o que a população não entendeu? A população não entendeu, muita gente, Muita gente, não é todo mundo, não é a população em geral. Mas conversando com as pessoas, eu vejo que há uma espécie de desinformação, uma ignorância acerca do que é uma democracia, da gravidade daqueles atos. E por isso eu lutei tanto para a CPI acontecer. Principalmente porque eu tenho consciência aqui como senadora e eu estou procurando saber diante das autoridades competentes. Existem, sim, inquéritos em curso na Polícia Federal, já tem gente que já está respondendo processos. Eu sei que está sendo feito um trabalho dentro do Executivo. Já, Isso, dentro do Executivo e do Judiciário. Porém, uma CPI tem um condão pedagógico muito interessante.
porque as nossas reuniões dentro de uma CPI ocorrem com transmissão ao vivo. Elas são abertas. A população não sabe a gravidade e muita gente tem se vitimizado, né? Outras que cometeram um ato, ou cometeram aqueles atos, né, de vandalismo dentro das nossas casas aqui, não tem também noção. Muita gente que está com seus bens bloqueados e elas me procuram. Como é que eu tenho explicado? Falo, olha, eu te conheço, tem muita gente, porque eu venho dos movimentos democráticos de rua, Renata. E eu conheço pessoas que são realmente pessoas boas, pessoas de boa índole, pessoas que nunca cometeram nenhum crime. Porém, elas são ingênuas e embarcaram numa onda golpista, sem ter noção. Elas entraram em bolhas, consumiram informação somente de certos veículos de comunicação e de certos grupos de WhatsApp, dentro de redes sociais, e fecharam os olhos. Ali dentro a pessoa começa a achar que aquilo é normal, começa a acreditar em mentiras. E eu tenho dito para elas, olha, a sua ingenuidade não significa a sua inocência. A ninguém é dado o direito de alegar a inocência ou desconhecimento da lei em sua defesa. Eu sinto muito, eu venho tentando avisar há um bom tempo que isso não ia ser bom. Senadora, mas essa lei também não é muito recente? A lei do Estado Democrático de Direito? Porque quando a gente vê as entrevistas, até de alguns parlamentares, fica muito claro o desconhecimento total da lei que tipificou os crimes cometidos pelas pessoas que invadiram os palácios dos três poderes em Brasília. Lei sancionada por Jair Bolsonaro. Sim, em 2021. Essas pessoas não sabem. E quando eu exponho, vamos lá, vamos tratar as questões, os fatos com racionalidade, sem viés ideológico. Foi Bolsonaro quem sancionou esta lei que está embasando as denúncias em relação a essas pessoas. Mas, Renata, é muito importante que a gente também saiba, você não tem o direito de invadir a casa do seu vizinho, você não tem direito de fazer isso, não tem direito de quebrar as vidraças dos outros. Vamos partir, assim, do simples, do corriqueiro, da forma ética da convivência em sociedade. Como é que as pessoas são jogadas dentro de um plano de poder de alguns? E elas simplesmente na ingenuidade, porque entraram dentro de uma crença coletiva, sabe? E que não conseguem sequer ouvir ninguém. Mas, sim, foram vítimas de um plano muito maior do que a cabeça delas pode imaginar. De um projeto de poder que não deu certo. Foram massa de manobra de financiadores e de autores intelectuais. Tem muita gente ali ingênua, porém não inocente. Isso precisa ser tratado de uma maneira que faça com que a população brasileira tome consciência do que fez. A ignorância da lei fez com que essas pessoas tomassem certas atitudes, sabe, imbuídas de uma paixão, de um amor, inicialmente, de uma boa fé. Senadora, eu não queria encerrar sem a gente falar um pouquinho sobre a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária que a senhora assumiu pela segunda vez. A primeira vez foi em 2019, assim que a senhora assumiu o mandato de senadora. E o que mudou na pauta do agro, na sua percepção da pauta da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária de lá para cá? Renata, primeiro, a tranquilidade com que eu assumo novamente essa cadeira, porque hoje eu me sinto mais experiente, mais preparada. Foi uma grande escola em 2019 e trabalhei muito segura naquele momento porque eu tenho uma equipe.
né? Mas para mim hoje eu volto num outro momento e volto muito feliz a liderar essa pauta aqui dentro do Senado Federal. E acima de tudo muito consciente, porque eu cheguei cheia de esperança de que não teríamos problema para votarmos pautas assim mais sensíveis, temas difíceis, como é a questão do licenciamento ambiental. Então, muitas questões poderiam ter sido resolvidas, né? A reforma agrária também, essas questões sensíveis não foram. Eu tinha esperança naquele tempo, nós conseguiríamos resolver muita coisa em 4 anos. Eu vi que não foram resolvidas e eu entro agora determinada, foi o que eu falei para muitos membros ali da CRA, determinada a limpar a pauta e sentarmos todos juntos para discutirmos. Então, hoje, conhecendo bem os senadores e principalmente na Comissão de Meio Ambiente com a senadora Leila, eu vou conseguir finalmente, acho que, realizar um sonho, fazer com que o agro caminhe junto com o meio ambiente e que a gente pode, na cadeira de presidente, dialogar com todos e que a gente consiga finalmente tirar de lado as questões ideológicas, sair desse discurso e entrar na praticidade, no pragmatismo da ciência, porque nós precisamos, independente de partidos, independente de ideologias, trabalhar juntos para entregar o melhor para a população brasileira. E o agro é a força motriz da nossa economia. Então, hoje eu vi tudo o que aconteceu durante esses 4 anos e sei, assim, muito bem qual é a necessidade de cada setor ali do agro e onde a gente pode ajudar. Temos que continuar dando apoio ao grande, ao médio, mas levar esse pequeno produtor ou proprietário diante da legislação que nós iremos aprovar aqui, para que possa produzir junto, para que possa crescer e não ser um pequeno produtor. Nós temos pequenos proprietários que podem ser grandes produtores. Então há muito a ser feito e eu estou assim cheia de vontade, cheia de alegria, cheia de esperança, sabe, neste próximo biênio. Senadora, a gente está vindo de um modelo de desenho de políticas públicas no governo anterior praticamente oposto em alguns tópicos, né? Como é que a senhora vê que a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado vai se comportar em relação, por exemplo, à proposta do governo de desmatamento zero? Pois é, eu acho que a gente pode conseguir, de repente, diante desses 2 polos, encontrar o equilíbrio. Principalmente pelo diálogo que a gente conseguiu desenvolver aqui entre os membros com o atual ministro da Agricultura, que é o senador, hoje ministro, mas senador Carlos Fávaro, que tem uma visão, apesar de estar neste governo, num governo de esquerda, mas ele tem uma visão de empresário do agro, ele tem uma visão até mesmo um tanto quanto liberal. Então eu acredito que o diálogo vai melhorar e eu tenho tido muita abertura dos ministros do atual governo, porque eles precisam entregar. Então, eu vejo essa boa vontade. Então, acredito que sim, conseguiremos chegar a um equilíbrio. O desmatamento zero é um grande desafio, mas é por isso que nós precisamos cuidar da questão da reforma agrária, dar o título da terra para as pessoas que estão assentadas, né, uma reforma agrária pela metade, que ela assenta as pessoas em determinados locais, mas não entrega a essas pessoas o título, e não dá condições de prosperar, não dá condições de produzir, isso tem que acabar. Crédito, né? Não tem crédito. E aí nós temos o Plano Safra, que é ovacionado e tal, mas ele atende aos médios e aos grandes. Cadê os pequenos? Como é que nós vamos resolver esse problema? Então, estar ali cuidando também desta pauta, eu acredito que vai ajudar. Agora, porque o desmatamento passa pela titularização. E isso é de extrema importância porque nós precisamos identificar quem é responsável pelo desmatamento ilegal.
né? Separar o joio do trigo e ter essa voz hoje, depois de passarmos por esse período de 4 anos, onde em 2019 eu estava cheia de esperanças e eu vi muito da minha esperança assim ruir, principalmente porque também tivemos uma pandemia no meio do meu biênio. E aí as reuniões das comissões foram canceladas e nós votamos o que era essencial e primordial só em plenário. As discussões foram interrompidas. Então acredito que neste momento nós vamos conseguir conversar e as primeiras atitudes que eu tomei agora foi de convidar os ministros que tratam disso, que hoje agora nós temos um ministério que cuida dessa questão fundiária, separado do Ministério da Agricultura, e também o convite para a ministra Marina Silva, para que ela venha à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária colocar para os senadores quais são as políticas públicas que serão desenvolvidas e como nós podemos, juntos, chegar a uma solução. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Renata, eu que agradeço pela oportunidade de bater esse papo aqui e mostrar para as pessoas o nosso trabalho, o que a gente pensa, como a gente pensa. E isso é também prestar contas. Então, obrigada pela oportunidade de poder prestar contas.